Estamos de volta. Então, meninos, tomaram um cafezinho aí, já acordaram, ok? Então, vamos lá. A gente estava falando sobre o jornalismo no Brasil, e nós paramos aqui na 16, 17, 18, que nós vamos, então, corrigir agora. Então, por favor, abra o seu livro aí na página 106, novamente. Caderno também. Opa! Opa, estou de volta. Arthur? Exercício de aprendizagem, página 106. Bom dia, Jorge. Olha, página 106, 16, 17 e 18, tá? Por favor, abram aí, enquanto eu vou apresentar a tela. Espera aí, eu já voltei. Página 106. Marco Túlio já está aí, Marco Túlio? Sim. Ok, está aí a postos, né? Vamos responder, então, a 16, 17, 18, e depois a gente vai fazer uma leitura aí sobre a questão do cotidiano, tá? Marco Túlio vai ler para a gente. Vou abrir um Word aqui, aumentar um pouquinho a letra. Quer que lê? Agora não, meu amor. Agora? Nós vamos responder a 16, 17 e 18 primeiro, tá bom? Ah, tá. Então, vamos lá. Quero ouvir. O telejornal permite uma maior interação entre quem transmite a informação e quem recebe. Você concorda com essa afirmação? Justifique a sua resposta. Posso falar? Pode. Professora, acho que sim, porque eu acho que do jeito que o telejornal é gravado, parece que o apresentador está falando diretamente para mim. Parece que, tipo assim, tá contando para mim a notícia. Excelente. Né? Então, olha, o Isaac diz, olha, acho que dá maior interação, porque, de certa forma, parece que está conversando comigo, está falando comigo, é para mim que foi criado aquele jornal. Concordo com você. Alguém discorda aí do Isaac? Dizendo assim, não acho que tem maior interação. Então, vamos colocar, né? O âncora, que é o nome do jornalista que apresenta o jornal, fala diretamente, tá? Ele fala, então, diretamente a seus espectadores. Logo, né, gente, vai parecer, né, que ele assume esse papel de interlocutor. Todo mundo lembra que é o interlocutor? Emissor, que fala com quem? Receptor. Passando uma mensagem, né? Através de um canal, escrito ou falado. Então, o âncora fala diretamente aos seus espectadores, né? Dando, né, uma ideia de interação. Ele fala aqui, olha, de interação, né? Eu nem vou colocar dando uma ideia, eu não faço os seus espectadores, vírgula. Vou tirar dando a ideia. Vou colocar interagindo de forma efetiva com os seus interlocutores. E foi aquilo que o Isaac falou para a gente. Eu vou admitir que quem quer que seja que está chegando aqui... não tem ninguém, tá? Então, olha só. Na verdade, o que o Isaac falou? Assim, na verdade, parece que eles estão criando alguma coisa muito específica para mim. Isso é verdade. Né? Porque a ideia é essa mesmo. Tá? Beleza.
Na 17 diz assim: a eficácia da transmissão de informação em um telejornal não depende apenas do apresentador, mas de um trabalho em equipe. Prova essa afirmação exemplificando por meio de uma situação hipotética. Então, vamos lá. Todo jornal, ele não vai ser composto só pelo âncora, né? Ele tem toda uma equipe. Então, né, na verdade, eu tenho etapas anteriores que culminarão na apresentação desse jornal. Então, vamos pegar aqui na questão da etapa anterior. Hoje, assim, a maior discussão, né? Eu assisto muitas coisas em relação a telejornalismo, a comunicação, né? Porque é a minha área também. Então, a maior discussão hoje é o seguinte, que as pessoas pegam, os jornais estão pegando notícia pronta na internet. Eles não estão indo a campo para buscar essa notícia. Então, o que está na internet hoje vai ser passado no jornal. Então, o trabalho do jornalista hoje é garimpar a internet. E isso é uma crítica, tá, gente? Isso não é uma coisa positiva, não, em relação ao jornalismo, não. Porque o mais legal, de fato, né? Quem já assistiu Profissão Repórter, Repórter Record, né? O mais legal desse processo é a busca. Ontem eu estava assistindo os lugares mais inóspitos da Terra. Era uma reportagem do Repórter Record. Nossa, que legal! Né? A Austrália, a Nova Zelândia, nossa, que bichos mais estranhos que tem nesses lugares que eu nunca vi na minha vida. Aí ele sai da sua terra aqui, né, o jornalista brasileiro, saiu aqui do Brasil, foi em Nova Zelândia, fez todo um trabalho de pesquisa, e aí buscou lá alguém que pudesse ser o guia dele, né, a mulher até que mora na Nova Zelândia, era portuguesa lá, né, ela falava português de Portugal, mas dava muito para entender, super tranquilo, tal, apesar do sotaque forte, e ela, então, era guia turística, ó, nós estamos aqui procurando o bicho tal, né? O grilo tal. Eles mostraram um grilo, gente, que pesa mais que um ratinho branco, um grilão. Falei, nossa, que medo desse bicho, gente. Né? Tem um nome lá, estranho. Então, assim, o que eu estou querendo dizer para vocês? Né? Que o jornalismo hoje ficou muito, assim, buscar na internet. Mas, de qualquer forma, tá? O que a gente precisa fazer é o seguinte. Primeiro, os jornalistas, isso é fato, devem pesquisar as matérias que desejam, né, transmitir. Esse é o primeiro ponto. Eles têm que colher todas as informações, depois levar para o redator. O redator vai levar para o editor. E, por fim, essa notícia vai chegar até o público. Vou colocar assim, do jornalista televisivo, tá? Então, na verdade, é o seguinte, então, o que eu estou dizendo para vocês? Não é simplesmente chegar, né? Eu até acho que vocês também não tinham essa ideia, não. Tá? Eu não acho que vocês tinham essa ideia, que acho que o jornalismo é assim, cheguei lá e falei. Não, ele precisa se preparar. Né? Mesmo que seja aquelas notícias assim, da hora, né? Os plantões, aquela coisa toda. Ele precisa recolher o maior número de informação possível. Só nós estamos aqui diretamente em frente ao Hospital Albert Einstein, onde deu entrada o fulano de tal, e aí ele vai, né? Tem ali até um papelzinho na mão, muitas pessoas já viram esses plantões aí, em que ele escreve alguma coisa para ele poder lembrar. Aquela notícia, especificamente,
ela vai chegar, de repente, lá na edição do jornal para ser transmitida de uma outra forma para o público da noite. Então, deixa eu explicar, bem explicadinho aqui, tá? Eu estou lá dando plantão. Aí eu levo essa notícia. Na manhã de quinta-feira, o fulano de tal foi enviado para o hospital Albert, sofrendo dores fortes do peito, tal. Quando a pessoa dá notícia nos plantões, ela vai fazer ali no improviso. Mas quando essa notícia vai para o jornal, ela vai ser editada. Isso é fato, tá? Ela vai ser editada para dar notícia de acordo com o formato do jornal daquela hora. Tá joia? Vamos lá para a 18 e última dessa parte aqui. Na 18 e última diz assim: no jornal impresso, o leitor lida diretamente com a notícia. Assim, ao fazer sua leitura por meio de pausas, sinais de pontuação, ele é capaz de conferir certa interpretação ao texto. No telejornal, o leitor ocupa o lugar do espectador, recebendo a informação diretamente do apresentador e, portanto, estando sujeito muitas vezes à interpretação que esse jornalista faz do fato. Escreva um parágrafo discutindo com essa mudança de posicionamento do receptor da notícia, pode acarretar alteração na construção de sentido. E aí, o que vocês acham? Dependendo do jeito que ele lê, da pausa que ele dá, da entonação que ele dá, pode ser que ele transmite uma mensagem que é o contrário daquilo que está escrito. Mas se for um negócio bom, dependendo do jeito que ele lê lá, ele pode manipular aquilo para transformar em coisa ruim. Isso mesmo. Isaac, você lembra do último texto que nós lemos, que falava assim, o ex-presidente... Lembra desse texto que nós lemos? Do ditador. Do ex-ditador. Olha, era falando da mesma pessoa, mas as escolhas lexicais totalmente diferentes, né? O que são escolhas lexicais, gente? Vocabulário. Vocabulário, exatamente. Então, olha só, as escolhas lexicais ou o vocabulário utilizado... O Victor não tá faltou não, eu já voltei, Victor. Ok. Ok, Victor. Então, olha só, as escolhas lexicais desses 3 textos que nós lemos a respeito do ditador daquele país especificamente, que eu não vou lembrar, que acho que é Índia mesmo, não é um país da Índia lá. Tá, por fim. Eu vou olhar depois. Então, nesse caso aqui, você percebe que as escolhas lexicais ou as escolhas dos vocabulários, queridos, elas são muito distintas. Isso influencia a gente, Isaac? Você acha que influencia? Influencia. Claro. Por quê? Também pode passar um ponto de vista dele achando que ele era um bom presidente, que ele era bom, que ele foi a vítima, aí no outro pode falar que ele foi ruim, que ele foi culpado por aquilo e aquilo outro. Excelente, né? Nós vimos isso, que no primeiro, quando fala ex-presidente, parece que ao sofrer a deposição, o golpe de Estado, que ele estava no governo 30 anos, ele morre um tempo depois, coitado. Nesse primeiro texto, parece que ele foi a vítima. Ele não é o ditador que impôs o seu poder lá para o povo, não, sem democracia, sem nada, não. Então, quando você lê o texto e vê a palavra ex-presidente e vê sofreu um golpe, opa, esse cara quer me influenciar para eu achar que esse ditador é bonzinho. Ele está 30 anos no poder, impondo o seu poder para o povo, não deixando o povo decidir nada, assistir nada, ver nada, a coisa tem que ser do jeito dele. E, de repente, os militares tiram-no do poder, e aí o jornal passa ele para mim como bonzinho. Aí o outro fala ex-ditador, aí o outro já vai tratá-lo como alguém que estava impedindo a democracia no país. E percebe? Então, é isso que o Isaac falou. Na verdade, é o seguinte, tá? A pergunta aqui está dizendo assim, olha, o jornalista, eu diria o seguinte, a forma de transmissão, ou, vamos pegar, como o jornalista transmite a notícia, certamente influenciará
diretamente o interlocutor. Ô, gente, isso é tão comum, tá bom? Principalmente nos veículos, até por exemplo, assim, aqui o livro do Bernoulli está colocando assim, é como se o texto escrito não influenciasse tanto o autor quanto o texto falado. Eu não concordo com isso, não. Tá? Eu acho que ambos influenciam o interlocutor. Porque eu tenho o hábito de pegar uma mesma notícia e comparar. Eu pego assim e falo assim, tá, tô lendo isso aqui. Aí eu vou lá na Veja e leio. Vou lá na Isto É e leio. Vou lá não sei aonde e leio. Eu percebo, assim, claramente o viés que cada um dos meios de comunicação querem passar para mim. É bem parecido com aquilo que nós discutimos aí agora a respeito do ex-ditador, ex-presidente, entendeu? Eu faço, opa, esse veículo de comunicação aqui, ó, tá dando razão pro cara. O outro tá tirando a razão dele. Ó, esse aqui tá falando isso. Entendeu? Então, esse tipo de leitura, eu acho também, não acho que é só o meio televisivo que influencia a gente, não. Eu acho que a escrita também. E se nós muitas vezes falarmos alguma coisa, igual, por exemplo, assim, saiu uma notícia no discurso do ministro da Educação, ele citou uma coisa, né? Estava dizendo assim, que a profissão de professor é uma profissão muito desvalorizada e que muitas pessoas pensam que o professor é professor porque ele não deu para mais nada na vida e aí ele vai ser professor. Ele falou isso. Aí a galera da esquerda pegou essa fala dele, descontextualizada, e colocou a foto dele com essa fala embaixo. O ministro falou que o professor, quem é professor, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o povo começa a transmitir isso aí. Eu falei assim, peraí, deixa eu te falar. Aí uma pessoa me mandou isso. Eu falei assim, ó, deixa eu te contar. Você ouviu a fala do ministro inteira? Falei assim, porque não é isso que ele falou, não. Isso é o que todo mundo pensa. E eu até coloquei assim, olha, e o ministro certamente não falaria isso, não. Primeiro, o pastor, teólogo, professor, advogado. Quer dizer, o cara é professor, gente. Antes de ser ministro, ele é teólogo, ele é pastor, ele é professor, e a última profissão dele foi advogado. Ele não ia denegrir a imagem do professor, eu não acredito nisso. Então, você tem que voltar lá no texto original e parar de acreditar em frasezinhas que as pessoas retiram de um contexto, volta lá e o cara acredita. Entendeu? Então, nós precisamos, sétimo ano, irmos até a fonte. Essa que é a questão. Aí os bobões da fake news, o dissipador de fake news, muitas vezes vão lá, transmitem sem buscar essas informações de forma clara dentro do contexto. Então, isso é importante. Você viu? Eu vi, professora, lá, ó, falou isso ali, ó, tá falando que ele falou. Vai lá na fala original do cara. Porque o trem mais fácil que tem é você tirar uma fala de um contexto, não é? E colocar em determinado texto. Quem assistiu a Scooby-Doo 2, que lançou semana passada no Netflix, no sábado? Depois você assiste. Você assistiu, Martônio? Nossa, eu amo. Eu vi a mulher, ela descontextualiza as falas do Fred toda, né? Uhum. Lembrou disso? Eu também lembrei disso aqui agora. Eu assisti Scooby-Doo com o Lucas no sábado, né? Lançou, eu falei, vamos assistir, filha, adorei. Eles ficaram mó famosinhos, né? Chegaram de limousine e tudo mais. Ô, prof,
Oi. Rapidinho. Eu ainda não vi, mas eu quero só saber de uma coisa. Tipo, porque eu não lembro de eu ter visto um, sabe? Porque eu era, tipo, a última eu vi há muito tempo atrás. Só que, tipo, é no 2 que o Scooby, o Salsicha se sacrifica pra negociar lá e o Scooby tenta. Nossa, professor, só dessa parte eu já chorei. E não é nem Pois é, gracinha. então 2. Agora tem o 3, que eles estão famosinhos, de limousine e tudo mais. Não, calma. Professora, são só 2, eu acho. Não, é do Scooby-Loo, Nossa. não é? Aquele que teve o Scooby-Loo como bandido é um? Eu acho que Eu não acho é. que é o 2, Marco Túlio. Ó, Confia. um é aquele que, tipo, passou esses dias no SBT. O Fred encontrou o cachorro, eles no cemitério. Criança lá, Aí eu acho que é saudoso, senhor. Ah! Porque, tipo, eu tava achando que vocês não estavam falando. É porque tem um Scooby-Doo, sim, que lançou recentemente. Que é deles animado. Scooby-Doo é animado. De Não, mas animação. não é animado, não, é filme mesmo. É o Ah, filme tá. Depois a mesmo. gente vai pesquisar. Por fim, ó, eu queria que o Marco Túlio lembrou aí, ó, que tinha uma jornalista que ela tirava as falas do Fred, que ela queria destruir a equipe do Scooby-Doo lá, então ela descontextualizava a frase do Fred, e o Fred falou, Gina, não foi isso que eu falei, não. Então, o tempo inteiro, assim, ela sabe assim, ela denegriu a imagem do Mistério S.A. por causa de Professora, fake news. Né? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Nós não podemos nem repassar. A gente recebe uma fotinha lá com uma coisa assim que a gente acha assim, isso é verdade. Não, peraí, gente. Seja inteligente, vai lá, pesquisa. Vai Ultimamente lá as e pessoas olha, compartilham tudo que vê, né? ué. professora, E aqui, aí, ó, eu quero saber de uma coisa. Eu tenho uma pessoa me disse assim que tem até algumas redes de jornal, tipo, só um exemplo, ó, tipo, o SBT assim, tal, que tem um pessoal que eles seriam um roteiro pra fazer a reportagem. claro, tem um roteiro, tem que criar um roteiro Oxi. normal, Jordan. É isso mesmo. Por exemplo, igual eu contei para vocês que eu assisti essa semana os bichos, os locais mais inóspitos do mundo. Então, peraí, eu tenho que chegar nesse local. Quem que eu tenho que achar lá? Uma pessoa que possa me guiar. Por que esse lugar é inóspito? Porque tem bichos terríveis, tal. Aí ele vai e vai fazendo um roteiro. Depois que ele fizer um roteiro todinho de como que ele vai fazer essa pesquisa, ele começa a sua pesquisa. Depois que ele terminar a pesquisa, o que ele vai fazer? Ele vai sentar e vai elaborar a reportagem de acordo com aquilo que ele deseja. Oi. Não, eu não falei nada, não. Eu tava só cumprimentando. Tchau. Não, Marco Túlio, você vai ler sim, cotidiano. Abre aí. O Marco Túlio vai ler a 106 e 107 para a gente, falando aí do cotidiano. Acelera aí, Marco Túlio. Cotidiano. Hoje temos acesso instantâneo a notícias e acontecimentos de nível nacional e mundial. E por isso, às vezes, é até hoje imaginar uma época em que as coisas não eram desse jeito, não é mesmo? É interessante pensarmos que até a década de 1990, as notícias e informações chegavam às pessoas principalmente através de jornais impressos, rádio e televisão. E o processo de construção, edição e publicação do texto jornalístico demandava muitas ações, o que impactava, obviamente, na velocidade da propagação do conteúdo. Hoje, com a internet, as coisas são diferentes. Notícias e imagens chegam ao espectador quase que em tempo real. Somos capazes de acompanhar o que está acontecendo no mundo todo com o simples toque de um smartphone. Mas será que isso é sempre positivo? Vamos refletir. Antigamente, até mesmo pelo alto custo de produção de um jornal, impresso, radiofônico ou televisivo, não era possível nem viável transmitir todas as informações para o espectador. Desse modo, as notícias passavam, na maioria das vezes, por um processo de depuração, ou seja, de escolha de quais conteúdos eram mais relevantes. Quais informações valiam ser
publicadas em detrimento de outras. Quais histórias seriam contadas, quais temas interessariam ao público, qual ponto de vista seria adotado na reprodução de um acontecimento, e assim por diante. Ainda deveria existir um compromisso com a veracidade das informações, de modo a apenas transmitir dados reais e verdadeiros ao público. É claro, isso impactava na construção do imaginário popular e na influência passada às pessoas, já que elas dependiam dos jornais para ter acesso à informação. Devemos pontuar também que a difusão de notícias cabia majoritariamente aos jornalistas, profissionais formados e especializados nessa área. Sendo assim, havia uma grande dependência do público em relação a esses meios de comunicação. Com o surgimento e Obrigada, a Marco. Eric agora, ele pediu para ler. Vai lá, Eric. Com o surgimento e a propagação da internet, esse cenário mudou e a cada vez isso se verifica mais profundamente. Hoje, praticamente, qualquer pessoa com um smartphone consegue produzir e divulgar informações, gerando dados que são compartilhados em redes sociais, aplicativos de mensagem, blogs, sites, etc. E essas notícias nem sempre passam por esse processo de depuração que comentamos, chegando até o público de forma crua, sem muitas vezes certeza de sua validade ou veracidade. É o que chamamos de fake news. Um exemplo disso foi o que aconteceu nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo em janeiro de 2020, após serem atingidos por fortes chuvas que impactaram significativamente a estrutura de muitas cidades e a vida de milhares de pessoas. Várias notícias começaram a circular na internet, em redes sociais, aplicativos de mensagem instantânea, enquanto o acontecimento ainda estava ocorrendo. Ao mesmo tempo que isso ajudou na prevenção de acidentes, também gerou um certo estado de pânico na população. Por isso, devemos ter muito cuidado na propagação de notícias, garantindo sempre sua veracidade e validade, antes de as compartilharmos, além de refletirmos sobre a importância e os impactos de divulgar determinados eventos. Excelente. Então, nós já conversamos sobre isso. Tá? Obrigada, Eric. Obrigada, Marco Túlio. Nós conversamos sobre isso, né, gente? De verificarmos, em primeiro lugar, os dados, para depois, então, nós divulgarmos esses dados. Só que muitas vezes falta preguiça, assim, né? Falta coragem, né? A preguiça é demais, assim. E às vezes é um trem simples, gente. É clicar lá no YouTube e ver assim, discurso do fulano de tal. O que de fato está acontecendo, né? Nós tivemos, porque eu tive, né, na época, eu ainda estava morando em Sabará, e a região ali onde eu morava, em Sabará, Pará. E assim, isso foi numa sexta-feira. Então, na sexta-feira, o que aconteceu? Choveu muito, aquela chuva. Eu fui ouvindo as coisas do WhatsApp e tal, aquela coisa toda, fui olhando as questões do WhatsApp. No entanto, eu fiquei muito assustada, é claro. Eu estava próximo àquela confusão toda. Gente, quando eu saí sábado pela manhã, no dia 25 de janeiro, eu me lembro exatamente, porque foi encontro da família Falcone. Quando eu saí, dia 25 já estava com o céu aberto, eu fiquei assustada, né, com o campo de guerra que eu vi em Sabará. A oficina do amigo nosso da igreja
estava a mais de 2 metros, assim, marcado onde o rio tinha subido. Os carros estavam todos um em cima do outro, foi uma confusão. Eu não tinha ideia, né, de que tinha sido uma coisa tão horrível. E, de fato, foram semanas, né, as pessoas ajudando. Mas isso levantou muito pânico também, né? Então, a gente precisa aguardar as notícias, muitas vezes, reais, ou até mesmo, eu acho muito boa. Alguém acha bom essas notícias que aparecem aí nas redes sociais, etc? Eu acho ótimo. Porque Eu muitas acho também. vezes isso nos impede de passar por determinado local, não é? Com certeza. Eu tô, às vezes, ouvindo um jornal. Aí tô lá, assim. Ouvinte Tatiana, fulano de tal, como é que tá a Cristiano Machado aí? Alguém disse, teve um atropelamento aqui, teve um acidente, tá parado o trânsito. Eu falei, opa, vou passar pelo Antônio Carlos. Entendeu? Então, assim, o espectador também, ele pode mandar, olha, gente, o que está acontecendo no seu caminho aí, gente? Informa o pessoal o trânsito, como é que tá? Então, o espectador também está construindo a notícia. Tem várias emissoras também de TV que fazem isso, né? Que as pessoas, tô aqui para poder filmar esse buraco aqui, vocês já viram essa? O cara fala assim, tô aqui, já tem não sei quanto tempo que esse esgoto está céu aberto aqui e a prefeitura não faz nada. Aí vai uma Vou ver se ele reportagem. gosta de falar na última aula, sexta-feira, avião caindo no mar, o brasileiro começa a gravar. Exatamente. Aí grava, caiu, né? Ninguém chama o SAMU, chama a polícia, chama ninguém. Não, o povo ficou olhando o trem acontecer, é um trem absurdo, gente. Mas é isso. Então, assim, gente, deixa eu deixar só fechar isso aqui para a gente ir para o próximo assunto. É extremamente importante, do mundo que a gente está vivendo, que é o mundo da informação, nós buscarmos aquelas notícias que são interessantes para a gente, ou até aquelas notícias que nós queremos passar para frente, nós possamos, de fato, buscar a veracidade dessa notícia. Não fale mal das pessoas, sem antes, né? Vamos dizer, é melhor que a gente não falasse mal nunca, né? Mas, assim, se você vai passar uma notícia a respeito de alguém, saiba pelo menos, né, o que aquela pessoa está dizendo, o que estão dizendo a respeito daquela pessoa é verdade, tá bom? Então, acho que isso é extremamente importante nesse processo aí, tá certo? Beleza? Beleza, então. Joia. Então, nós vamos começar, né, nossa aula de hoje, falando sobre conjunção coordenativa e conjunções Professora, subordinativas. Oi? não esquece de mandar lá o negócio para o grupo lá, por favor. O que você quer que eu mande, Marco Túlio? As coisas para... Senhora, as respostas para corrigir. Tá, então vamos lá. Então, peraí, Marco Túlio, eu vou fazer isso agora. Só um minutinho. Página 106. Vou aproveitar que o WhatsApp Web está ligado aqui. Eu já mando... Eu já volto, tá? Tá. Só um minutinho que deixa eu só fechar isso aqui. Eu já mando lá no grupo. Exercício 106. Fechou. Vamos lá para o WhatsApp Web. Vamos achar os quarentenados 702. Vamos lá. Documentos. Me show, né? Quarentenados 702. Aí é fogo, viu? Pois é, menina. Então, são 2 arquivos que eu tenho que enviar. Esse aqui, esses 2 arquivos aqui que eu preciso enviar para vocês. Que é o da correção semana passada. Ok, meninos, enviados, ok? Beleza. Joia, nossa, gente, vocês falam, né? Esse é o grupo, a 702, o que mais fala, gente? Teve um dia que eu fiquei um dia inteiro e outro dia, final de semana, né?
sem Professora. mexer no WhatsApp, tinha 800 e tantas mensagens, dá 702. Falei, nossa, Professora. Deus, os meninos que falam. Professora, Ah, os brasileiros, sabe os brasileiros? Então, a metade do brasileiro está dentro da 702. Não tem jeito, professora. A gente vai falar. Não tem jeito. o brasileiro gosta, né? Gosta de falar. Ai, ai. Vamos falar de conjunções. Falar em falar, né? Vamos falar de conjunções. Só um minutinho, gente. Não consigo. Consegui achar meu PowerPoint aqui, não. Eu não perdi essa história. Eu caí da reunião sem querer. Sem problema. Eu vou abrir meu PowerPoint aqui. Seria de Deus. Não fosse o teu amor. Essa cigarra que não para de cantar e a chuva não vem. Fazer o quê, né? Mas eu tô falando, quando a Fala chuva vir, sério. filho, a gente vai se arrepender de estar pedindo chuva. Tenho quase certeza, filho. Vai ser que nem uma Olha, chuva será? que teve ano passado, ou esse ano. Eles vão falar o seguinte, ó. Quer chuva, filho? Você Tome lembra, filho, chuva. que tava destruindo tudo? Aí tem uma chuva assim, filho. Eu não quero nem estar aqui, eu quero já estar viajando. Não quero nem estar aqui, não, tá amarrado. Meu Deus. Ainda tem assim, isso, agora eu tô com medo. Ainda tem isso mesmo, de verdade. Complicado, porque a gente pede chuva, né? Depois vem, a coisa vem. Me dê chuva. Pum, tome chuva, seu vagabundo. É, Vagabundo, verdade. desgracinha. Mas pelo menos a gente sobrevive. Ou não, não sei. Eu não sei o destino da Terra. Eu acho. Ah, não, eu tenho que compartilhar a tela, né? Se eu não compartilhar a tela, não tem jeito. Gente, a gente vai fazer uma introdução, a gente tem poucos minutos aqui. Nós vamos fazer uma introdução, deixar uma atividade para casa para Ajudar nós. casa para avaliativa, diga de passagem, para quinta-feira. Mas eu vou fazer uma introdução bem rapidinha aqui, depois eu vejo com vocês aqui, tá? Então, olha só. Primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: o que seria uma conjunção, né? Eu coloquei aqui elementos de coesão. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês parassem para pensar, o que é coesão? Coesão, ela é a ligação das ideias num texto. E como que essa ligação ela é feita? Ela é feita também através das conjunções. E as conjunções vão ligar quê? Uma oração a outra oração, tá? Falem para mim aí, o que é uma oração? Toda frase que tem verbo. Toda frase construída, né, em torno de um verbo, ela é uma oração. Ótimo, beleza.
Então, quando eu pego uma oração e ligo a outra oração através de uma palavra específica, essa palavra ela é chamada de conjunção. Tipo, Adriana foi ao shopping, mas não comprou nada. Olha essa frase. Adriana foi ao shopping, foi, olha o verbo aí, ir. Mas não comprou nada. Olha o mas aí ligando o fato de Adriana ter ido ao shopping, mas não comprou nada. Então, esse mas, ele é um elemento de que a gente chama de coesão, porque ele está ligando, tá? Uma frase, uma oração, a outra oração. Combinado? Então, é um elemento de coesão. Vamos pensar aqui. O Brasil não ganhou a Copa de 2006. O técnico não soube liderar a equipe. Os jogadores não se esforçaram. Então, eu tenho aqui 3 orações. Porque, olha, por que eu tenho 3 orações? Eu não tenho aqui, ó. Ó meu aviãozinho aqui, ó. Ganhou, soube liderar, esforçado. Agora, eu posso ligar essas 3 frases, tá? Para que essa frase ligue com essa, que ligue com essa, de forma que torne um período só, através de conjunções. Quem se habilita aí? Eu quero tentar. Olha, o Brasil não ganhou a Copa de 2006 porque o técnico não soube liderar a equipe e também por má vontade do técnico. E os jogadores também não se esforçaram. Excelente, Martúlio. Olha, alguém tem uma outra ideia? Certinho, Martúlio, você usou o porquê. O Brasil não ganhou a Copa de 2006 porque o técnico não soube liderar a equipe e os jogadores não se esforçavam. Vocês percebem que o Marco Túlio usou o porquê, que é uma conjunção causal, usou o e, né, que é uma conjunção aditiva, para tornar esse período um único período. Então, o nome disso é o quê? Né? O nome disso é conjunção. Certo? Olha, aí vai explicar aqui, ó, sobre a questão dos conectores. Aí, olha lá, Marco Túlio, fez a mesma coisa que você, ó. O Brasil não ganhou a Copa de 2006 porque o técnico não soube liderar a equipe e os jogadores não se esforçaram. Percebe? Então, nesse caso aqui, olha, apesar de falarem sobre o mesmo assunto, essas frases aqui, apesar de elas falarem sobre o mesmo assunto e apresentarem coerência, essas 3 frases não compõem o texto, pois não existe uma coesão ou uma ligação entre elas. Coesão é ligação entre as frases. Ah, tá. Tá? Então, quando essa ligação. Para que haja coesão, eu vou ter que ligar as ideias com os conectores. Igual a senhora faz nas produções textuais, né? Isso, exatamente. Vocês veem lá que muitas vezes eu coloco lá para vocês, ó, bota uma conjunção aqui, eu circulo e coloco e, mas, corta essa palavra aqui e coloco uma conjunção aí no lugar. Então, o Marco Túlio fez essa ligação. Então, bem rapidinho aqui, ó, o que é o conceito? Os conectores, ou conectivos, ou conjunções, são termos ou mecanismos que usamos para estabelecer uma ligação entre as ideias de um texto. Os elementos de coesão são mais comuns são as conjunções. Então, olha para mim, gente. Eu posso chamar de conectores, posso chamar de conectivos, posso chamar de elementos de coesão. Tudo isso aí dando ideia de ligação de ideias mesmo. Então, os elementos de coesão mais comuns são as conjunções, as quais nós vamos estudar. São aí coordenativas e subordinativas. Nós vamos parar por aqui, que nós temos aí só 4 minutos. Deixa eu salvar aqui a minha conjunção 702. Beleza. O que eu vou pedir para vocês? Para quinta-feira, tá? Mapa mental. Quinta, né?
É quinta, certinho. Amanhã a gente não tem aula com vocês, quinta-feira. Vocês vão fazer o mapa mental dessas conjunções que estão aqui. Beleza? Ó, vocês podem fazer um esquema, pode fazer um resumo, pode fazer um mapa mental. Página 108 até a página 111. Página 108 a 111. Anotem aí, por favor. Vou Mas, colocar professora, lá. então, tipo, seria, por exemplo, eu ia falar o que era conjunção, aí eu falava sobre todos os tipos de conjunção, na coordenativas, e depois eu ia falar sobre todos os tipos nas subornativas. Isso. Uma ideia aqui, Marco Túlio, deixa eu pegar aqui só um exemplo para vocês aqui, ó, de mapa mental, de conjunções coordenativas. Eu acho que vocês deviam até fazer 2 mapas mentais, não sei. Mas eu vou colocar um aqui só para vocês terem uma ideia. Olha aqui, olha que bonito esse. Olha, tá vendo, Marco Túlio? Aí aqui, conjunção. Aí o aluno colocou aqui primeiro, ó. Essas de cima aqui são as coordenativas, essas 5 de cima. Essas aqui de baixo são subordinativas. Tá vendo? É uma ideia que vocês podem ter para o mapa mental aí. Ô, gente, olha só. Aí, ó, tem outro mapa mental aí. Outro. Ô, galerinha, presta atenção numa coisa. Gente, é para vocês fazerem, tá? Chegaram aí de algumas turmas para mim, eu pedi um mapa mental, aí a pessoa vai lá na internet, baixa o mapa mental e fala que é dele. Falei, meu filho, já achei esse mapa mental lá no Google. Fizeram isso? Ah, não fizeram não, Marco Túlio. Fizeram, tá? Professora, daqui a pouco fizeram pegar a imagem do Google, escrito lá, marca de onde que veio, Instagram. Gente, é uma forma seguinte, o mapa mental que vai ser avaliado, tá, em um ponto, que vocês vão me mostrar na quinta-feira, eu vou dizer uma coisa, não é para vocês me mandarem não, vocês vão me mandar na quinta-feira ou mostrar, abre a câmera e me mostra. Para que serve isso? Nós não falamos ainda sobre conjunções coordenativas e subordinativas. O que você, como aluno, vai fazer quando você faz um mapa mental? Você vai ler a matéria antecipadamente. Então, olha só, quinta-feira vocês vão fazer 2 coisas. Primeira coisa, vocês vão fazer o mapa mental e eu vou mandar uma aula do Noslen para vocês de conjunções, que aí vocês vão assistir a aula, tá bom? Antecipado, uma pré-aula. Aí, no dia, eu vou explicar a matéria para vocês. Vocês já vão ter uma ideia do que cada uma das conjunções fala. Tá certo? Beleza. Terminou isso, nós vamos fazer exercício. Gente, tá? Isso. Tanto faz. Pode ser mapa mental, resumo, do jeito que vocês quiserem. Vocês acharem, vou fazer um mapa mental, eu vou dar uma olhada no mapa mental lá na internet. Tá, beleza. Fique à vontade. Eu acho bem melhor fazer mapa mental e uso bonito. Acho Tem tanta coisa bonita, né? Olha só, vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui, 5/10. Gente, rapidinho aqui, eu vou atrasar para o 9º ano mesmo, tá normal? Mas vamos lá. Amanda. André. O André, onde você estava, menina? Arthur. Bruno. Daniel. Davi. Presente. Davi. Daniel, presente. Davi tá aí, gente? Não, né? Emanuele. Presente. Felipe. Presente, professora. Depois Felipe. Gabriel. Professora, você Pulei, Eric. Gabriel tá sumido ultimamente. Ai, mesmo, pulei, Eric. Giovana.
Guilherme. Gui tá aí? Deixa eu ver aqui. Não tá aí agora. Henrique. Não. Isaac, Isabela e João Vitor. Presente. Jordan. Joshua, já chegou? Presente, professora. Chegou não? Catarine. Keila. Marco Túlio e Maria Luísa. Presente, Marco Túlio. Beleza. Professora, Rafael, ele pediu para a senhora dar presente para ele, que ele vai Ok, já vi. voltar Rafael mais e tempo. Rodrigo. Presente com cachorro quente. Ok. Samuel e Sofia. E Vitor e Yuri. Beijão para vocês, gente. Hello. Aquele abraço. Tchau. Aquele abraço, ele continua.